utilizavam algum tipo de auxílio para movimentar-se, como, por exemplo, bengala ou andador. Alguns estudos mostram que dos pacientes que sofreram AVE, as principais incapacidades apresentadas são motoras, seguidas pelas neurológicas, mas na grande maioria, os acometimentos motores são parciais, sendo assim, o paciente consegue se locomover utilizando bengala ou andador. Concluímos que as doenças neurológicas afetam tanto a parte do sistema nervoso central quanto o periférico, visto que acometem mais em homens, onde podemos constatar na literatura e na clínica de fisioterapia do seres humanos. Alguns fatores podem levar ao surgimento ou ao agravamento das doenças neurológicas. O tabaco, o álcool e a hipertensão são fatores de risco relevantes que devem ser levados em consideração. O AVE, chamado vulgarmente de derrame, foi a neuropatologia mais abordada nos prontuários analisados. A reabilitação no setor de neurologia tem como intuito restaurar a identidade pessoal e social do indivíduo como um todo. Muito obrigada. Continuando, quem são as próximas acadêmicas? Quero chamar as acadêmicas Ana Paula e Maria Tereza para falar sobre cardio. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula e vamos começar com a nossa apresentação do TCD, que é o perfil dos pacientes tratados no setor de cardiologia e pneumologia da Clínica de Fisioterapia do Sesumar, no qual a nossa orientadora foi a professora Eunice Gomes. A fisioterapia cardiorrespiratória, ela busca oferecer a melhor qualidade de vida aos pacientes e utilizar-se de diversas técnicas que visam melhorar a ventilação pulmonar e a oxigenação sanguínea. Facilita a eliminação de secreções, reduzir a dor, maximizar a tolerância ao exercício e diminuir o trabalho cardíaco e da respiração e autorizar a pré- e pós-operatória de cirurgias tóraco-abdominais. Como o coração e os pulmões eles trabalham interligados, a cardiologia e a pneumologia, elas são áreas intrínsecas. E existem uma grande variedade de patologias que acometem o sistema cardiorrespiratório, sendo que as mais relevantes pesquisadas foram o DPOC, a hipertensão arterial, e além dessas, teve a fibrose cística, a pneumonia, a embolia pulmonar, a cirurgia cardíaca e a revascularização do miocárdio. O objetivo do nosso trabalho foi traçar o perfil dos pacientes atendidos na especialidade cardiorrespiratória, como correlacioná-los a fim de se identificar os padrões que se estabelecem nos casos clínicos avaliados, bem como desenvolver-se a projeção do tratamento desses pacientes. A metodologia. Nós usamos os métodos que foram usados nos dados prontuários do arquivo morto da Clínica de Fisioterapia do Sesumar, e a população foi os pacientes da área de cardio e pneumologia. Os critérios, nós usamos os critérios de inclusão e exclusão, tais como ser ou não do setor de cardio ou pneumologia, e apresentarem ou não um diagnóstico claro. Dentro desses, alguns outros critérios somados, como a idade e sexo, e entre outros. O período desses prontuários, eles foram do período de 2001 a 2008, eles foram feitos, e no total foram 45 prontuários analisados. Resultados e discussão.
Entre os 45 prontuários analisados, a predominância foi do gênero masculino, em que o gênero masculino obteve 24 e o gênero masculino 21. Então, houve a frequência bem semelhante entre eles. Em relação ao tabagismo, que é um dos principais fatores de risco para a doença cardíaca pulmonar, nós tivemos 11 pacientes fumantes que tinham um diagnóstico de doença pulmonar e 12 ex-fumantes. Dentre os 11 fumantes de doença pulmonar, 9 tiveram doença pulmonar obstrutiva crônica. E dos pacientes com diagnóstico cardíaco, 7 eram fumantes, 2 ex-fumantes e 6 fumantes. Dados do American Heart Association confirmam que 25% dos americanos que apresentam doenças cardíacas são fumantes e 60% não praticam atividade física. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco é o único agente que, não sendo nem vírus nem bactéria, adquiriu um caráter epidêmico pelos malefícios à saúde. Dentre os 45 pacientes que foram atendidos, 38 deles eram sedentários, é uma média bem alta, 84%. Dos 5 pacientes que tinham asma, todos eles tinham idade superior a 10 anos, e isso é confirmado pela literatura. Segundo Tarantino, é a partir dos 10 anos que a asma é realmente mais frequente. Segundo Nilo, dentre as doenças cardíacas, 2 dos principais fatores de risco são o tabagismo e a inatividade física. Dos 4 pacientes que tinham hipertensão, 2 eram fumantes. Esse dado foi o que eu já tinha comentado antes. O sedentarismo também predispõe doenças cardiovasculares em todas as idades. E o tabagismo relacionado a doenças pulmonares é responsável por 80% de todos os casos de bronquite crônica e enfisema pulmonar. Na nossa pesquisa, nós tivemos um dado semelhante que 81%, quase 82% dos pacientes com DPOC é fumante. Nós concluímos através do trabalho que não só basta o tratamento fisioterapêutico para que se tenha avanços no tratamento do paciente, no avanço do seu quadro, mas também dependemos de uma mudança de comportamento, de hábitos, principalmente em relação ao tabagismo e à prática de atividade física. Teve uma